A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Fazendo uma breve pesquisa sobre a existência ou não do aquecimento global no Google e no YouTube, é perceptível que esse é um tema bem polêmico de ser tratado. De um lado, pesquisadores e professores que acreditam fielmente no superaquecimento da Terra proveniente do efeito estufa, e de outro, uma corrente também de pesquisadores e professores que discordam de tal teoria. Com tantas pessoas de alto nível de intelectualidade debatendo acerca do tema, fica até complicado um leigo dar a sua opinião sobre o assunto. Pensando nisso, resolvi fazer uma pesquisa pautando os argumentos das duas correntes e, no fim, você mesmo vai poder ter uma opinião acerca do tema. Mas antes disso, saiba primeiro o que seria ou é o efeito estufa. O efeito estufa é fundamental para a existência da vida, como conhecemos hoje, já que é o mecanismo responsável por manter a superfície da Terra aquecida. Funciona da seguinte maneira: o Sol emite radiações para o espaço e elas chegam até a Terra. Cerca de 1/3 da radiação que atinge o nosso planeta é refletida de volta para o espaço, assim que alcança a atmosfera. O restante penetra na atmosfera e chega aos nossos oceanos e continentes, levando ao aquecimento, essencial à nossa vida. No entanto, muita dessa energia que chega à superfície é irradiada de volta para o espaço. Para manter a temperatura equilibrada, sem resfriamento rápido, essa energia é retida pelos gases da atmosfera e isso configura o efeito estufa. Sem ele, estima-se que a Terra seria cerca de 30 graus mais fria do que é hoje, transformando-se em um ambiente bem menos adequado à vida humana. O aquecimento global é real? Os cientistas que defendem que o aquecimento global é real têm como principal evidência a interpretação dos níveis de gases na atmosfera e no oceano. O aquecimento atual da temperatura é algo que eles dizem que podem documentar, mas a principal evidência é retirada da detecção do que precede o aumento da temperatura, a mudança e o efeito dos gases atmosféricos no ambiente da Terra. Alguns argumentos que eles usam são: argumento 1, elevação do nível do mar. O nível do mar está aumentando em muitas áreas do mundo. Isto é parcialmente atribuído ao derretimento das calotas polares e glaciares, mas mais as mudanças nos gases contidos no mar. O nível global do mar subiu cerca de 6,7 polegadas no século passado. Argumento 2. Aumento da temperatura média da Terra. Acompanhando as temperaturas atmosféricas globais desde o século XIX, os cientistas apontam para um aumento constante, com um período mais forte nos anos 70, a calmaria nos anos 90 e um retorno ao padrão crescente nos anos 2000. Argumento 3. Aumento da temperatura oceânica. O aumento do número de veículos e indústrias resultou na captura de gases de efeito estufa na atmosfera. O aumento do calor na atmosfera foi absorvido pelos oceanos. Há mais de 50 anos de registros de temperatura documentados para os oceanos que registraram um aumento constante em sua temperatura desde 1969. Argumento 4. Geleiras encolhendo. As geleiras de várias cadeias montanhosas, particularmente na Groenlândia e na Antártida, estão diminuindo de tamanho devido à redução de gases que ajudam a manter a temperatura e as mudanças no clima da região. Argumento 5. Acidificação do oceano. O nível de ácido no oceano está aumentando, o que está tornando os oceanos do mundo mais ácidos. Isto é devido à emissão de gases mais nocivos na atmosfera por seres humanos que estão sendo absorvidos pelos oceanos. Isto é devido à emissão de gases mais nocivos na atmosfera por seres humanos que estão sendo absorvidos pelos oceanos. Isso está resultando em um aumento
aumento da proliferação de algas e morte em massa de peixes, bem como uma mudança na composição química da água. O aquecimento global não existe? Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Muitos cientistas argumentam que o aquecimento global não é real. Eles frequentemente olham para a mesma evidência que os que são a favor de provar sua existência, mas tiram conclusões diferentes. Eles também analisam algumas evidências não consideradas em outros argumentos. Esses cientistas sustentam que uma definição estrita do aquecimento global é definida como um aumento na temperatura atmosférica. Eles não consideram os precursores atmosféricos como evidências válidas. Argumento 1. Nenhuma mudança de temperatura significativa e prolongada desde 1997. Cientistas que argumentam contra o aquecimento global dizem que o aquecimento global não é real porque desde os anos 90 não houve uma mudança significativa de temperatura. O aumento da temperatura começou a partir de 1975, continuou até 1997 e a temperatura tem sido plana desde então, o que indica claramente que não há nenhuma mudança significativa na atmosfera nos últimos 17 anos. Argumento 2. Não há dados históricos suficientes disponíveis. Não há consensos sobre o aquecimento global ser real entre os cientistas. Os defensores também apontam para o fato de que um recente encontro de 31 mil cientistas no campo da ciência ambiental não conseguiu chegar a um consenso sobre se o aquecimento global é real ou não. Eles acreditam que eles não têm dados climáticos históricos de longo prazo ou os dados que eles têm não são claros. Argumento 3. Gelo Antártico aumentando em 50% desde 2012. O gelo antártico aumentou em volume 50% somente em 2012. As principais medidas do gelo antártico mostram que ele aumentou em um volume desde 2012, o que argumenta contra o aquecimento global que causa o derretimento das calotas polares. Poucas pessoas chegaram a prever que o aquecimento global causaria a fusão do gelo ártico, que contradiz sua versão. Argumento 4. Os modelos climáticos utilizados são comprovados como não confiáveis. Os cálculos do modelo climático usados para prever o efeito do aquecimento global foram provados falhos, o que significa que as previsões de longo prazo que eles vêm fazendo não faz muito sentido. Alguns cientistas até argumentam que qualquer aumento nas temperaturas globais poderia ser uma mudança climática natural. Argumento 5. As previsões precoces sobre os efeitos do aquecimento foram provadas erradamente. Os defensores que promovem os argumentos contra o aquecimento global como sendo reais apontam para todas as datas que vieram e foram quando foram feitas previsões sobre os efeitos que nunca aconteceram. Por exemplo, Al Gore previu que todo o gelo antártico teria desaparecido em 2013, mas ao contrário, o gelo antártico subiu 50% desde 2012. E aí, qual argumento acreditar? A principal parte do problema está nos dois grupos usando diferentes definições de como o aquecimento global aparece no clima. Esta é uma das razões pelas quais aqueles que advogam que o aquecimento global é real agora usam o termo mudança climática, já que refletem mais a questão real. O outro problema está na prova e em estudos que tentam provar se o aquecimento global é real ou não. Ao contrário da crença pública, os resultados de todos os estudos científicos não são conclusivos. Para se considerar a prova de uma hipótese, os estudos devem poder ser replicados por outros e produzir os mesmos resultados. Com os estudos sobre o aquecimento global, a análise de décadas de dados meteorológicos é frequentemente usada. O principal problema que os dados meteorológicos de 100 anos atrás não foram mantidos em padrões modernos de evidência. O segundo problema é que a análise é interpretação.
você pode realmente colocar qualquer rotação nele. É por isso que alguns dos argumentos a favor e contra se o aquecimento global é real podem usar os mesmos dados e chegar a conclusões diferentes. Pessoal, eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo em forma de documentário. Se não for pedir demais, queria muito que você deixasse a sua opinião nos comentários e, é claro, o seu like. Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou. Toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente e, portanto, é o que temos de mais valioso. Albert Einstein.